A paz de Cristo, meus irmãos. Deus me deu uma palavra, eu vou estar passando para nós meditar nesta manhã, né, meus irmãos? Último dia do ano, né? Glórias a Deus, né? Até aqui o Senhor nos ajudou, né? Ah, se não fosse Deus, né? O que seria de nós, né, meus irmãos? Eu mesmo, se não fosse Deus na minha vida, eu não estaria aqui, meus irmãos. Por isso eu agradeço muito a Ele, porque mesmo eu sendo falho, mesmo eu errando, pecando, Ele está comigo e Ele não desistiu de mim. Amém? Eu agradeço esse Deus e Ele não desistiu de você. Mesmo você sendo falho, fraco, Deus não desiste de nós, meus irmãos. Amém? Eu não sei o que você está passando neste último dia do ano, se é problema financeiro, se é problema na saúde, na família, mas eu quero te dizer uma coisa, que a fé que vai mover o mundo espiritual em nosso favor. Nós precisamos de ter fé. Tem muitos cristãos que estão na presença do Pai, anda na palavra, ora, jejua, faz tudo certinho. Mas infelizmente não tem fé. Amém? E quando nós não temos fé, meu irmão, amém? Deus não faz. Não, 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 não. Não acontece. Porque nós não temos fé. Amém? Tem muitas pessoas deixando de viver o melhor de Deus, porque não acredita mais. Perderam a fé, umas por causa do tempo de espera, outras porque caiu no seu próprio entendimento da leitura da palavra. Amém? Então, infelizmente, meu irmão, você quer ser curada? Você quer ser curado? Você tem que ter fé. Você quer prosperar na presença de Deus? Você tem que ter fé. Amém. E Deus muitas das vezes vai permitir que nós entramos numa prova, numa tempestade, numa adversidade na nossa vida para testar a nossa fé. E a partir daí, desse teste, é que Deus manda chuva de bênçãos para nós, se nós passar, se nós ser aprovado. Amém. Meus irmãos, desde o começo do mundo, Deus quer de nós obediência e fé. Nós temos que crer. Independentemente do nosso cenário que estamos vivendo hoje, nós temos que crer em Deus, que Deus tem poder para mudar. Nós temos que ter fé. E é pela fé, meu irmão, que Deus cura. É pela fé que Deus multiplica. É pela fé, meu irmão, que Deus traz. Amém. Muito mais que nós sonhamos ou imaginamos. Mas nós precisamos de ter fé. Acreditar. Amém, meus irmãos. Que esse ano de 2026 você venha ter fé. Amém, meus irmãos? Que você venha colocar a sua fé em ação. É no meio da aflição, meu irmão, que nós temos que crer. É no meio do problema, da adversidade, que nós temos que crer em Deus. Que Deus está no controle de tudo. Que Deus vai mudar a nossa vida. Que Deus vai trazer saúde. Que Deus vai restaurar essa família. Que Deus vai restaurar os filhos. É na prova, meu irmão, que nós temos que ter fé. Não é quando tudo está bom, porque muitos creem em Deus quando tudo vai uma maravilha. Mas quando começa a tempestade, amém, ele começa a duvidar. Amém. Começa a duvidar, começa a murmurar. Por quê? Esfalece a fé, perde a fé, enfraquece na fé. E nós não podemos, meu irmão. Nós temos que ter fé para que Deus venha fazer aquilo que nós almejamos no coração, aquilo que sonhamos, para Deus
realizar na nossa vida, nós precisamos de ter fé. Amém? A palavra de hoje se encontra lá em Marcos, capítulo 1, versículo 32 ao 34, né? Marcos, capítulo 1, versículo 32, 33 e 34. Amém? Olha o que diz a palavra do Senhor. À tarde, ao cair do sol, trouxeram a Jesus todos os enfermos e endemoniados. Toda a cidade estava reunida à porta. E ele curou muitos doentes de toda sorte de enfermidade. Também expeliu muitos demônios, não lhe permitindo que falasse, porque sabiam quem ele era. Amém, meus irmãos? Então, aqui ao cair do sol, trouxeram muitos enfermos e endemoniados na presença de Cristo, né, de Jesus, para ser curado. Mas por que esse povo todo foi curado, meu irmão? Porque Jesus é bom? Hã? Não, meu irmão. Foi pela fé. Muitos aqui, meus irmãos, andavam dias e noites pela fé. Muitos aqui iam até Jesus pela fé, acreditando que aquele homem, amém, poderia curar, poderia transformar a vida deles. Eles tinham fé. E é o que está faltando para nós cristãos hoje em dia. Você vê muitas pessoas dizendo que ama Jesus. Amém? Eu amo Jesus. Eu amo Jesus. Mas está andando errado nos caminhos de Deus. Então não ama. Aquele filho que fala da boca para fora que ama, mas não obedece os mandamentos e não anda certo com Cristo, não ama Jesus. Porque quem ama Jesus verdadeiramente, ele obedece os mandamentos, obedece o seu status, obedece a palavra e obedece a Deus Pai Todo-Poderoso. Esse verdadeiramente ama. Mas quem fala da boca para fora, amém, eu sou cristão, eu amo a Deus e faz tudo errado, amém, meus irmãos, não recebe de Deus a totalidade das bênçãos. Deus pode até curar enquanto estiver nos caminhos de Cristo. Enquanto você estiver na presença de Deus, mesmo sendo errado, Deus ele pode cuidar de você. É diferente de você acessar os milagres de Deus. É diferente de Deus estar te abençoando grandemente na terra. Amém? Como o povo lá do Egito. Amém? Eles não tinham fé, eles não acreditavam, por isso que era um povo rebelde. Amém? Eles não tinham nem temor pelo Deus que servia. O que aconteceu? Deus cuidou deles no deserto, morreram no deserto. Amém? Mas não viveram a totalidade das bênçãos do Senhor. Por quê? Porque não tinha fé, porque andava em desobediência. Amém? E Deus está falando nessa manhã para todos nós, meus irmãos. A vinha ter mais fé, acreditar mais na palavra que Deus já lançou na sua vida. Creia mais, duvide menos. Amém? Glórias a Deus, porque Deus ele quer curar, ele quer transformar, ele quer fazer. Mas nós precisamos de ter fé. Amém, meus irmãos? Glórias a Deus. Deixa eu dar um recadinho aqui. Amém? Meus irmãos, final de ano, né? Já chegou. Amanhã já é um novo ano, 2026. E tem muitos aí, né? Que tem aquela coisa, vou pular 7 ondinhas, né, meus irmãos? Vou comer 7 caroços de romã. Tem muitos aí, né? Vou subir em cima de uma cadeira e comer lentilha, né, meus irmãos? Tem muitas coisas aí que o ser humano, né, vai fazer para
para ter um 2026 melhor, né? Mas não tem nada, amém, meus irmãos, que possa vir fazer você ter um ano melhor, amém? Se não for, meu irmão, você passar o ano de 2025 para 2026 com o coração e a mente limpa. Amém? Nada melhor do que você liberar perdão a todos aqueles que te humilharam, que te denegriram, que inventaram mentira. Amém? Olha só o que o Espírito Santo está te dizendo. Você quer ter sorte em 2026? Você quer ter alegria, a presença de Deus e a paz que excede todo entendimento? Então libera perdão. Amém? Para de mentir. Amém, meus irmãos? Mentira é de Satanás. Para de enganar outras pessoas. Amém? Se acerte nos caminhos do Senhor. Pega a sua cruz e siga fazendo o bem. Não adianta você pular 7 ondinhas se o seu coração está como sepulcro caiado, cheio de ossos secos. Não adianta você fazer nada nessa terra, meu irmão, para te trazer sorte se você, amém, não perdoou aquela pessoa que te feriu. Amém. Você não sabe perdoar. Você nem perdoou a você mesmo pelos seus atos. E Deus já te perdoou. Então de nada vai adiantar, meu irmão, você fazer, né, muitas e outras coisas que tem aí que o ser humano faz, amém, para passar vestir de branco, né? Meu irmão, de nada vai adiantar se você não limpar o seu coração, sua mente, realmente pedir perdão a Deus verdadeiramente com o coração aquebrantado, amém, e se arrepender verdadeiramente, né, pegar a sua cruz e seguir Jesus. Fora isso, meu irmão, nada vai adiantar, nada vai mudar a sua vida, amém? Então, libere perdão, meu irmão. Comece a fazer o bem, pare de mentir, pare de enganar as outras pessoas. Você pode estar enganando e as outras não estão vendo, mas Deus está vendo. Então pare com isso. Amém. Pare, se acerte com Deus. Coloque seus 2 pés nos caminhos do Senhor e siga Jesus. Amém, meus irmãos? Você quer ter paz? Você quer ter sabedoria? Você quer que o seu comércio venha a ter vendas boas? Então começa a fazer o certo na presença de Cristo. Você vai ver as coisas aos seus olhos começar a andar. Amém. Glórias a Deus. Limpa a sua mente, seu coração. Amém. Na presença de Deus. É isso que Deus quer de nós, que nós venha a ser servos e servas íntegros na presença de Cristo. Então venha para Cristo Jesus, que é o melhor caminho que você possa seguir nesse mundo. Amém. Glórias a Deus, e que Deus venha abençoar, né, esse 2026 aí, que Deus venha, né, trazer paz, né, meus irmãos, que nós estamos precisando de paz em meio a essa tribulação, né, rumores de guerra, né, inflação que está altíssima, né, esses abençoados do governo, né, que estão metendo a mão em tudo. Então nós precisamos de Deus, nós precisamos de Cristo, Senhor, né? Amém, meus irmãos? Deus, Ele é maravilhoso. Se eu e você tiver fé, acreditar verdadeiramente, Deus vai curar, Deus vai transformar. Amém, meus irmãos? Glórias a Deus, que Deus abençoe a todos, ficam todos na paz do Senhor Jesus. Se assim Deus permitir, estarei gravando novamente à tarde um vídeo para deixar aí para nós, amém? Meditar na palavra do Senhor. Fica todos com Deus, na paz do Senhor Jesus.